O cálculo de necessidades. Manter um nível de estoque ideal num armazém é fundamental para ter uma logística eficiente e evitar excesso de custos no processo de armazenagem. Mas qual é a quantidade necessária para atender adequadamente à procura de um produto sem cair em uma ruptura de estoque ou excesso de estoque? O conceito logístico de estoque ideal define a quantidade exata de inventário que uma empresa precisa para atender a procura habitual sem que ocorra uma ruptura de estoque. Por outras palavras, trata-se de obter a máxima rentabilidade e reduzir ao mínimo os custos de armazenamento. Quais fatores devem ser considerados pelo chefe de logística para determinar o estoque ideal? Embora dependa da estratégia de cada empresa, existem 4 considerações principais a considerar: a procura do cliente, a rotatividade de stocks, o tipo de produto, o estoque máximo, estoque mínimo e estoque de segurança e o lead time. Numa logística onde é cada vez mais importante a eficiência e a redução dos custos de armazenamento, ignorar o estoque ideal pode trazer graves consequências para a empresa, tais como processos de armazenagem ineficazes, um custoso excesso de estoque ou, sobretudo, a deterioração do estoque do armazém, especialmente se forem produtos perecíveis. Uma boa gestão de estoques influencia diretamente a rentabilidade do negócio e é um dos aspectos mais importantes que tem de ser acompanhado diariamente em qualquer empresa. Para o negócio crescer, o objetivo não passa apenas por fornecer mercadoria, mas também oferecer um serviço de qualidade ao cliente, aumentando a rentabilidade. A InfoWrap dispõe de uma ferramenta standard, cálculo de necessidades, que permite calcular o ponto de encomenda ou reorder point. ROP. Refere-se ao momento certo para fazer uma compra de reposição do estoque. Não se baseia em decisões instintivas ou subjetivas. No caso da InfoWrap, é um cálculo baseado na fórmula de Wilson, que permite saber o nível mínimo de estoque de cada produto e a média diária de consumo da mercadoria. Assim, quando esse valor é alcançado, significa que um novo pedido deve ser feito ao fornecedor. Ficha do artigo. Para o correto funcionamento do módulo de cálculo de necessidades é necessário definir alguns parâmetros antes de se efetuarem os cálculos para determinar as quantidades necessárias de aprovisionamento. Em primeiro lugar, há necessidade de definir o critério de cálculo efetuado na ficha de cada artigo, no separador geral. Os critérios de cálculo possíveis são: por consumos, o cálculo baseia-se no consumo médio durante o período em análise. Por encomendas, o cálculo baseia-se nas encomendas pendentes no sistema. Por sazonalidade, o cálculo baseia-se no consumo médio dos meses homólogos do ano anterior. Os critérios referidos podem ser também definidos por armazém, sobrepondo-se às definições gerais da ficha de artigo ou mesmo na ficha artigo-armazém, permitindo assim alterar, se pretendido, o comportamento do cálculo para um determinado artigo num determinado armazém. De seguida terá que se indicar, por artigo e por armazém, um conjunto de valores que irão influenciar o cálculo. Estes valores serão usados ou não conforme o critério de cálculo escolhido para o artigo. O artigo no armazém conta para o cálculo de necessidades, conforme o nome indica. Este parâmetro permite incluir ou excluir um artigo do cálculo de necessidades para um determinado armazém. O módulo irá ignorar para efeitos de cálculo todos os artigos em que este parâmetro não estiver marcado. Cálculo sobrepõe ao definido no armazém e artigo, permite alterar o método de cálculo especificamente para este artigo neste armazém, sobrepondo-se ao definido na ficha de artigo e na ficha de armazém. Estoque mínimo, quantidade que se pretende manter como mínimo de existência. Dependendo da escolha do operador no momento do cálculo, irá alterar o valor da necessidade por um dos critérios. Havendo necessidade, ajusta para este valor se a necessidade calculada for menor. Ajusta de forma a garantir que no final do período de cálculo a existência seja igual a esse valor, mesmo que não haja necessidade de aprovisionamento. Estoque máximo, quantidade máxima de existência. O sistema não irá gerar necessidades que coloquem a existência de um artigo acima deste valor. QT. Económica de compra, quantidade a usar para a encomenda a fornecedor se a necessidade calculada for inferior a esta. Período de compra, indica, em dias, o período para o qual se pretende calcular a necessidade, no caso de o critério de cálculo ser, por consumos. É algo do tipo, quanto devo comprar para ter existência nos próximos X dias. Período de reaprovisionamento é o tempo, em dias, que o artigo demora a ser entregue. É o prazo de entrega do artigo e é usado se o critério de cálculo for, por consumos. Cálculo de necessidades. O programa de cálculo de necessidades está situado na aplicação de inventário, através da opção Calc. NEC. Este é o ecrã para execução do processo de cálculo, validação, atribuição de fornecedores e geração de consultas ou encomendas a fornecedores.
Antes de iniciarmos o processo, ainda podemos 1. Visualizar os parâmetros definidos, 2. Configurar definições, 3. Excluir vendas do cálculo estatístico de consumos, 4. Excluir compras do cálculo estatístico de consumos. Visualização, configuração de parâmetros. Esta opção permite-nos visualizar todos os parâmetros dos artigos selecionados, que estão diretamente relacionados com o cálculo de necessidades. Configuração de parâmetros. Nesta opção podemos atribuir a grupos de artigos homogéneos, de acordo com o filtro de dados feito previamente, os períodos de aprovisionamento, os valores para estoque mínimo e máximo e a atualização do estado. Esta atribuição pode ser feita por armazém. Está disponível o filtro por fornecedor favorito. A exclusão de vendas. Nesta opção podemos excluir do cálculo vendas associadas a uma tipologia de encomendas, no separador geral. Podemos ainda excluir vendas pontuais, através de uma indicação manual, no separador manual. A exclusão de compras. Nesta opção podemos excluir do cálculo vendas associadas a uma tipologia de encomendas, no separador geral. Podemos ainda excluir encomendas pontuais, através de uma indicação manual, no separador manual. Sequência do processo. Definidos os parâmetros, estamos em condições de executar o cálculo e as operações seguintes. Novo, atribuição de um nome ao processo de cálculo e preenchimento dos parâmetros disponíveis na janela. Processar, definir o âmbito dos artigos a incluir no cálculo e executar o cálculo. Listar, opção que lista os resultados do cálculo, a sugestão de compra e a indicação de produtos equivalentes, caso tenham existência. Atribuir fornecedores. O sistema faz a atribuição automática no caso de haver apenas um fornecedor para o artigo e sugere o fornecedor favorito, no caso de estar classificado e haver mais do que um fornecedor para o artigo. Geração de consultas ou encomendas. Processo de geração automática dos documentos de consulta ou encomenda aos fornecedores indicados. Atribuição de fornecedores. O sistema faz a atribuição automática no caso de haver apenas um fornecedor para o artigo e sugere o fornecedor favorito, no caso de estar classificado e haver mais do que um fornecedor para o artigo. Podemos, no entanto, escolher o melhor fornecedor, em função do prazo de entrega e eventuais promoções. Para tomarmos a decisão mais adequada, o sistema informa as condições comerciais de fornecimento de cada fornecedor, bem como informação estatística de vendas e existências. O sistema prevê a possibilidade de atualizar as datas previstas de entrega com a abertura automática da janela a perguntar se quer corrigir as datas anteriores à data atual. Geração automática de consultas ou encomendas a fornecedores. Escolha da geração de consultas ou encomendas. No caso de gerarmos